todos. Vamos iniciar nosso caminho nesta tarde com as orações da Senhora Nossa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoa nossas carências, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O capítulo de hoje, o capítulo 24, não toda a candeia debaixo da altura. No livro Fonte Viva, do Espírito Humano, do Chico Xavier, tem uma passagem aqui, que é a mensagem do 1, fala candeia viva, que faz sentido na palestra hoje. Ninguém aceita a candeia, coloca debaixo do mote, mas do velador, e assim alumia todos que estão na casa. Jesus, Mateus 5,15. Muitos aprendizes interpretaram as semelhantes palavras do Mestre como um apelo à pregação sistemática e desvairaram-se com veementes discussões da parte. Outros admitiram que os senhores impunham a obrigação de encantar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante do auxílio fraterno são indispensáveis na extensão do benefício divino da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo humano, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A caridade da lâmpada consome força ou combustível. Se o sacrifício da energia ou do óleo não há luz. Para nós aqui, o material da manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. Com o erro lamentável despender nossas forças, sem proveito para ninguém, sob o egoísmo do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa alimentação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve empregar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, todos os encarnados, no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera com segurança do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes entre os lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de Cristo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, levando todas para toda a gente. Transforma para isso o óleo da tua boa vontade, a renúncia do sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente no tempo. Então a candeia que fala aqui, nessa mensagem, irmão, é que é o conhecimento que ele tem. No caso aqui do grupo aqui, o conhecimento que ele tem vai transmitir para nós aqui. É mais ou menos isso que a mensagem fala. Então a candeia não coloque a candeia, né, debaixo do alqueire. Não esconda a luz, a vela, o lampião, né, não esconda para que as pessoas não vejam. Quando entra na casa que Jesus disse. Isso quer dizer, metaforicamente, quer dizer o seguinte: o teu conhecimento não vale para você, faça para todos, aqueles que não conhecem. Então, essa é a base da palestra de hoje. Vou deixar vocês na presença do outro. Uma boa tarde, queridos irmãos e irmãs. É com grande alegria que desejamos um feliz ano novo a cada um de nós os encarnados presentes, nessa segunda terça-feira do ano, de atividades fraternas aqui no CIIC, como também aos desencarnados, os nossos mentores individuais, a cúpula espiritual aqui do Irmã Catarina, os assistidos que aqui foram recolhidos no hospital espiritual, enfim, os assistidos que nos
acompanham também pelo meu canal no YouTube, e que possamos, nessa renovação, nesse virar de folhinha de calendário de ano, fazer com que essa candeia ilumine o mundo com os nossos bons exemplos. E como foi importante, vejamos que essa missão de Fonte Viva, no seu capítulo 81, a candeia viva, ela tem que fazer com que nós as concluamos dentro de nossas possibilidades, limitações do dia a dia, em prol do nosso semelhante. Não é isso que os irmãos espirituais afirmam, que quando voltarmos para o mundo espiritual, apenas então somente daremos satisfação à nossa consciência, o que fizemos de ruim, de bom e o que ficou no meio que deveria ser colocado em prática, mas postergamos ou transferimos para outrem, para os poderes executivo, legislativo, judiciário, leis federais, estaduais, municipais, enfim. Então, que importância agora de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, convidando-nos a nós, por exemplo, nesse início de ano, tudo que nós viermos a receber aqui do irmão Catarina, na parte do pão material, que converte-se no nosso intelecto, por exemplo, as exposições evangélicas, os cursos que a casa ministra, mas em consequência também e principalmente o pão espiritual, que são os atendimentos fraternos, as reenergizações aos nossos corpos, físico e perispiritual, para que saiamos sempre daqui melhores e distribuamos ao mundo todas as benesses que assim espera-se de nós, os espíritas. É a candeia viva, é a proposta. Agora, voltando à obra que nós iremos trabalhar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 24, colocarmos essa candeia à acessibilidade de todos os que estejam ao nosso redor e jamais as escondê-las, para que não arrependamos a posteriori, ainda nessa encarnação ou até mesmo nas reencarnações posteriores. Vamos sim, queridos irmãos e irmãs, na sequência desses primeiros slides, colocar a definição que nós temos sobre candeia, e ainda que Emmanuel já tenha nos auxiliado bastante, mas caso tenhamos esquecido as suas definições, e principalmente essas passagens de Jesus que vêm ao encontro dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer com que convidemos a darmos a essa oportunidade de renovarmos a cada dia que passa. É o objetivo desse capítulo 24, e neste capítulo nós temos aproximadamente 19 itens. Lembram-se que da última vez tinha apagado que eu vim aqui em 2025 e eu esqueci que era só a conexão do HDMI? Hoje eu não esqueci. Primeira coisa que eu lembrei, assim, nós não iremos ficar sem as elas estão mesmo dentro da nossa família. Os cabos às vezes ficam um pouquinho esticados e é normal que isso aconteça, tá ok? Queridos irmãos e irmãs. Então vamos ver o que o querido codificador, cujo pseudônimo nós conhecemos por Allan Kardec, nobre político e organizado, ele vai e pode nos oferecer acerca dessa temática tão importante, que faz com que nós assim busquemos a nossa reforma íntima, fazer com que distribuamos as benesses, tudo que nós colhamos aqui em prol do nosso semelhante, reverta-se a nós mesmos com essas boas ações. Também alguém que representam a simbologia da transmissão do conhecimento. Foi isso que o irmão Jorge acabou de nos dizer. Seja eu, seja o irmão Jorge, os demais trabalhadores fixos aqui, materiais, do irmã Catarina, os trabalhadores espirituais, os convidados de fora, como por exemplo eu, aqui não vem auxiliar, irmãos, sempre é um bate-papo fraterno, é um convite, é uma sugestão a modificarmos e melhorarmos a cada dia que passa. Então, essa inter-relação entre nós, os seres humanos, vai fazer com que assim nós absorvamos conhecimentos que nós não obtínhamos e vice-versa. E assim nós vamos trocando experiências e vamos avançando rumo ao próximo estágio evolutivo, que é o de regeneração, que tanto nós queremos que aqui concretize-se em nosso órgão nas próximas décadas, séculos, enfim. Como esse próprio irmão espiritual Emmanuel tanto nos
trouxe nas obras de Chico Xavier. Assim, mostraremos que a transmissão do conhecimento deve ser proporcional à compreensão do ouvinte em si. É um outro ponto que poderíamos depreender desse título do capítulo 24 da candeia do alqueire. Não só de que venhamos a esconder os talentos, ainda que não os consideremos como tais em prol dos nossos semelhantes, mas às vezes também pensar na seguinte situação: será que nós devemos exigir de outrem aquilo que muitas vezes nós não podemos empreender ao mundo? Como é importante nós termos a certeza de que cada um de nós está em um estágio evolutivo, moral e intelectual. Dizem os Espíritos que são as duas fases de evolução de um espírito para toda a sua eternidade. Então, assim, é compreensível que busquemos adquirir mais paciência, resiliência e sejamos um pouco menos ansiosos. Cá está quem vos fala, que é muito, infelizmente, ainda é um trabalho gradativo, dificílimo, e muitas vezes a gente coloca, conhece aqui que já não o carro na frente dos bois. Nós temos que exercitar-nos para que assim não o façamos mais em pelo menos larga escala, como assim fazíamos no predérito. Então, é um convite para buscarmos essa proporcionalidade, essa aquisição de expansão de consciência em respeitar o limite dos nossos semelhantes intelectual e moral, como também, inconsequentemente, os nossos, porque assim trabalharemos o quê? A humildade, a simplicidade, a caridade, enfim, são aptidões inerentes a cada um de nós que precisamos as desenvolvê-las, as ampliá-las, e assim vamos beneficiando e fazendo com que o planeta ascenda em sua estrutura física, mas principalmente na sua estrutura moral, que é o que fará com que nós sejamos pessoas melhores. Vamos buscar agora trazer junto aos queridos apóstolos a passagem ali ao qual eles trouxeram seus entendimentos do que Jesus trazia no campo do intelecto, mas principalmente dos exemplos da sua moralidade. Primeiro trazendo, convidando o apóstolo Mateus em seu capítulo 5, versículo 15. Lá ele vai dizer que não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas se a coloca sobre o candeeiro, ou seja, na parte superior, a parte exposta, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Quantas vezes nas exposições evangélicas e nos estudos nós ouvimos a seguinte afirmação: os ditos irmãos espirituais que fazem mal para a humanidade, os ditos obsessores, nada mais são que irmãos em desequilíbrio, em ignorância. O que falta para eles? Não é essa luz, não é essa chama. Por exemplo, se pegarmos noite a noite uma sala, um salão desses, isso, na penumbra, sem luminosidade nenhuma, mas acendemos que seja uma vela, ela não há de clarear, pelo menos de forma intermediária, quase todo o salão. É isso que faz com que nós tenhamos oportunidade, agora convite de Mateus, em seu capítulo 5, de interiorizarmos em nossos espíritos imortais, para que isso auxiliar-nos a muito nessa tão necessária e imprescindível reforma íntima que cada um de nós precisa a empreendermos no nosso dia a dia. Mas tem Lucas também que vai trazer dentro do seu campo de entendimento lá no seu capítulo 8, versículos 16 e 17, que não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto por nós, os seres em experiência evolutiva, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente, ou seja, falou, em outras palavras, a mesma ideia que trouxe o apóstolo Mateus, mas também nos convidando a essa oportunidade de, ainda que consideremos simples, humildes, ainda que saibamos que não temos que aprender no universo, sim, somos alunos eternos do universo, digamos a nós mesmos, os nossos mentores individuais que interruptamente, nas 24 horas por dia, estão conosco, desejam, almejam que assim
coloquemos em prática tudo que nós vamos absorvendo nessa. A ideia e aquele contrato consciencial que nós assinamos antes de reencarnarmos no atual corpo físico, depreende-se que sim, porque senão aqui não estaríamos reencarnados no final de provas e expiações, segundo estágio evolutivo de um homem. Senão não teríamos, por exemplo, vencido agora sim 1/4 de século, já que estamos agora no ano de 2026, 25 anos já se foram 1/4. E 3/4 restantes desse século, o que nós estamos desejando para nós, ainda que em matéria, no campo reencarnatório, nós estejamos aqui para experienciar o que venha a acontecer de uma forma natural, pelos esforços da própria humanidade. É colocar a luz em prol do meio, é fazer com que ela seja vista por todos na unidade, na simplicidade, mas com objetividade, com o intuito e a sugestividade da transformação, da renovação, porque é isso que faz com que seja em Mateus, seja em Lucas, compreendamos e coloquemos em prática essas tão importantes benesses que cabe a cada um de nós as lapidarmos em espírito, porque todos nós as obtemos em menor medida, no maior grau, mas todos nós podemos assim trabalhá-las no nosso dia a dia. Já no capítulo 13, versículo 5, versículos de 10 a 5, nós vamos ter ainda Mateus dizendo que seus discípulos, trazendo a palavra de Jesus, se aproximando, disseram-lhe: por que me falais por parábolas? Questionando Jesus, não poderia ser mais simplista na compreensão deles até aquele momento, há pouco mais de 2000 anos atrás, e até hoje a humanidade tem dificuldade em compreender, principalmente colocar em prática as ditas parábolas, que são há mais de 2000 anos atrás. E lhes respondendo, disse-lhes quem? Jesus Cristo: porque vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábola assim, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis com os ouvidos da carne. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não viam, que seus ouvidos não ouviam, que seu coração não compreendia, e que estando convertidos, eu não os curasse. Na semana passada foi a semana praticamente que foram retomando as atividades nas casas espíritas. Estive 3 diferentes, 2 em Capicúa e 1 em Barueri. Eu trabalhei com aquela passagem do Cristo: não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Será que veio em encontro dessa passagem de São Mateus? Tudo que é novo, explicamos. Porque primeiro nós não sabemos se vai trazer uma amnésia para nós mesmos ou também para alguém. Então é normal, é natural. Lembra que eu disse que somos eternos alunos do universo? Então, como estamos ainda quente de evolução intelectual e moral, ainda no final de um nível planetário de provas e expiações, segundo o nível de 5 que conhecemos até o prezado momento, é natural, é compreensível que assim voltemos, assim tenhamos essa dificuldade de averiguar o que é que a humanidade está tendo como descoberta pelas investigações da ciência, pelo avanço da tecnologia, e os exemplos muitos que assim são empreendidos no anonimato por irmãos e irmãs que estejam levando a sério a lei de Deus, da fonte criadora deles, da primeira revelação em Moisés, como também na segunda em Jesus Cristo, e a terceira na codificação lá nos livros do meio do século XIX, em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então é compreensível que se eles lá questionavam Jesus, ou até mesmo pós o retorno de Jesus ao mundo espiritual, questionavam ali os apóstolos,
Vejamos os livros Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, renúncia, todos a palavra mediúnica de Chico, pelas palavras abençoadas de Emmanuel, demonstrando que esses queridos apóstolos também eram questionados por essas parábolas, por esses ensinamentos que até aquele prezado momento não eram empreendidos pela humanidade reencarnada, mas que precisava mudar, senão nós não ascenderíamos espiritualmente rumo à felicidade tão aguardada por cada um de nós, ainda que ela seja paulatina, gradativa em nosso dia a dia, mas acessível. É o que faz com que compreendamos agora esses esclarecimentos de São Mateus, dito por Jesus. Então, muitas vezes não teríamos olhos de ver, como também ouvidos de ouvir materialmente, mas poderemos sentir nosso espírito imortal, e bem-aventurados são os que assim já tenham essa frequência, esse campo psíquico de interatividade com a quarta dimensão do mundo espiritual, como para nós a terceira dimensão do mundo material, porque assim seremos mais assertivos, assim não reincidiremos nem entramos no pretérito, porque há um grande desafio no campo reencarnatório do nosso espírito imortal. Aqui vem para a peleja de melhorar-se, lapidar-se, purificar-se e assim crescermos. O importante, olha, só nesse início de capítulo 24, quantas informações para que sejamos melhores nesse início de ano de 2026, vem ao encontro de nossas consciências imortais, que cansem de nosso corpo físico neste momento. Recordemos que a candeia, pequeno aparelho de iluminação que se suspende com um prego, com recipiente de folha de franges, barro ou outro material, abastecido com óleo, um local bebe com uma torcida e de emprego em casas pobres. Nas casas mais humildes, ali eram mais utilizados. Podem existir em locais muito precários, pode, mas com a energia, com essa distribuição, como se é utilizado como uma candeia, ok? Antiga medida de capacidade para secos e líquidos, variável de terra para terra. Na Europa correspondia mais ou menos a 13 litros, na China de 10 a 31 litros. Já no Brasil, medida agrária que varia de acordo com a região. Temos 48.400 metros quadrados, pega Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, e também, já em comparação ao nosso estado, praticamente a metade, 24.400 metros quadrados. Então, são as definições que nós temos no mundo material, mas precisamos transcender o que é material para os valores espirituais. Evangelho do grego, evangelho significa boa notícia, boas novas, novidade, algo que venha a agregar para a humanidade. Já no Velho Testamento, como dissemos, a primeira revelação, Deus comunica os seus anúncios de alegria aos patriarcas, a Moisés, aos chefes e aos profetas de seu povo, que também dentro daquela oportunidade reencarnatória tinham suas limitações no campo intelectual, no campo moral. Por isso que foi prescindido que Jesus aqui aportasse uma única reencarnação em seus aproximados 33 anos de vida física em nosso orbe, para que pós-Jesus, também depois de séculos, tivéssemos a terceira revelação. É necessário que venhamos e obteremos em nosso orbe a quarta revelação. Eu tenho certeza absoluta que não. Como também pergunto, será que Jesus Cristo precisa reencarnar para que, enfim, alcemos voos maiores rumo à nossa eternidade e felicidade? Não precisa. Tudo o que nós precisamos, nós já temos intrinsecamente em nossos espíritos mortais, nossa consciência e nosso coração. Agora, se estamos utilizando ou não, aí é outra questão. Se estamos buscando melhorar-nos ou não, outra questão, é um desafio, é o que faz com que, como digo também em muitas casas, sempre em qualquer temática, independente de quem esteja aqui à frente ou monitorando um concurso de estudo da doutrina dos espíritos, temos a certeza que naquela data, da porta para fora da casa, eu tenho que dizer a mim mesmo qual é a porcentagem que eu tenho que levar e transmutar de forma positiva para mim mesmo e para o meu semelhante de hoje em diante. E assim, vamos multiplicando as temáticas, os ensinamentos, os conhecimentos. Como
Jorge pontuou no início, a troca, a reciprocidade de tudo que vamos absorvendo em benefício de outrem e de nós mesmos é o grande convite que faz aqui com que, sim, tornemos pessoas melhores e assim façamos cumprir o que Jesus nos disse: amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao nosso semelhante, como a nós mesmos. No Novo Testamento, Deus dá o maior dos anúncios, um anúncio de Jesus da segunda revelação. O Evangelho torna assim, então, um alegre anúncio da vinda do Cristo Salvador e a proclamação de sua missão. Será que quando ele disse que estaria conosco ao final dos tempos, até o final dos tempos, que diga-se passagem, já chegou, estamos vivenciando esses finais dos tempos, ou seja, não na eliminação de uma constituição física do homem, não, mas no abandonar do homem velho para a construção do homem novo, para atingirmos novos patamares evolutivos. Assim, ele não está conosco. É certeza que sim. Nós precisamos entender qual é o nosso objetivo, quais são os nossos esforços, qual é o lapidar-se de espírito que precisamos empreender. Muitas vezes trabalhamos, outras vezes distribuímos uma caridade de um sorriso, um aperto de mão, ouvir uma palavra, ainda que não as consideremos relevantes em prol do nosso semelhante. Mas quem consegue colocar na balança o que é importante para Deus, para a fonte criadora? Não é o bem agir, desde as menores até as maiores atitudes, pensamentos e atos concretizados. Então, assim, distribuamos o que nós já pudemos absorver até o pesado momento. É desafiante. Ora escolhemos no dia, ora nos recompomos no seguinte, e assim vamos fazendo com que tudo isso que nós estamos vendo como oportunidade nesse campo reencarnatório seja benéfico para quando voltarmos ao mundo espiritual de Deus a nós mesmos. A encarnação que acaba de findar-se, eu busquei ser melhor em comparação às anteriores e diviso agora na posterior, fazendo com que, em continuidade aqui neste mundo espiritual, eu continue trabalhando, estudando e acoplar-me em um próximo corpo físico, quando assim me for permitido, eu possa trabalhar de uma forma assim bem mais ampla em benefício dos meus semelhantes. Esse não foi o objetivo e a ação do Cristo para conosco, de Maria Rosa Mística de Nazaré, de José Saint-Germain, que foi o seu pai aqui na encarnação de Jesus Cristo em nosso ordem, dos apóstolos, dos luminares e outros, mas que ficaram no anonimato ao longo desses 20 séculos, pós-vinda do Cristo, sim. Então vamos nos aproveitar sobre quais são as nossas responsabilidades de melhorarmos a cada dia que passa. Conhecimento, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Mas disse Jesus que tem que ficar lado a lado, tem que seguir junto, instruir-vos, eis o segundo. Conhecimento é a relação existente entre o sujeito e o objeto, a consciência e o objeto. Assim, conhecer é reproduzir em nosso pensamento a realidade. Damos nome de conhecimento à posse deste pensamento que concorda com a realidade. E digo mais, quantas aptidões nós já adquirimos em reencarnações pretéritas e que muitas delas não estão sendo permitidas que estejam ao nosso dispor, de nós estarmos as desenvolvendo, porque muitas vezes, em vez de beneficiar o meio, nós as utilizamos de forma errônea, contrária à lei de Deus da fonte criadora, mas que não pagamos, que estão conosco, e nosso espírito no arcabouço do corpo semimaterial nosso, ou conhecemos o corpo perispiritual como nosso perispírito, aguardando-nos para que assim que melhorarmos um pouco mais em comparação atualmente nós estamos nos esforçando, isso volte a ser por nós em espírito, em campo reencarnatório, usufruindo benefício do semelhantismo de nós mesmos. Então o conhecimento jamais se perde. Jamais um expositor ou um monitor de uma casa espírita afirmará que apenas então somente nós devemos ler e estudar o que está na codificação kardeciana. Não, muito pelo contrário, tudo que seja útil ao nosso espírito imortal. Porque um dia todas as religiões passarão. Vocês concordam comigo, queridos irmãos e irmãs? Jesus por acaso pediu para que
que seja uma religião para a humanidade, não. Ele apenas demonstrou qual é a lei de Deus, pelos seus exemplos, pensamentos e atos concretizados. Mas nós nos desvirtuamos, mas este conhecimento jamais há de se dispersar para a eternidade. Muito pelo contrário, está nos aguardando, para que um dia, quando condições para isso tenhamos, eles voltem e assim ajamos de uma forma ainda mais benéfica para a humanidade. Imaginemos 1000 Chico Xavier reencarnados em todo o nosso orbe, 1000 Divaldos Pereira Franco e tantos outros mais, Madre Teresa de Calcutá e Irmã Lúcia. Afirma que os irmãos espirituais que até o ano de 2030 concordam que nós estamos no início de 2026, reencarnar-se-á neste orbe aproximadamente 1 milhão de espíritos vindos de constelações como das Pleiades, de Órion, Aldebaran, de planetas de estágio evolutivo de regeneração mais evoluído. Por que eu falei? Ou comparei? Imaginemos seres que fizeram a sua parte, multiplicados em vários campos do orbe. É certeza que esse orbe ascenderá rumo à sua caminhada evolutiva no campo material, no campo intelectual, no campo moral, psíquico e todas as mais benesses que nós assim possamos viver. Foi à toa que Emmanuel disse, lá na obra Plantão de Respostas, da década de 70, no extinto programa da TV Tupi, do Pinga Fogo, que seja um pouquinho antes, um pouquinho após o ano de 2057, sim, a Terra já estará no degrau mais ascendente rumo a esse mundo de regeneração que precisamos construir no hoje e no agora, e não postergarmos para o futuro. Então, tudo está rumo ao ponto. A doutrina dos Espíritos, a terceira revelação não é acabada. Quantas informações espirituais fidedignas que nós recebemos em campos mediúnicos dentro de casas espíritas que não podem ser comprovadas, por exemplo, materializadas com uma terceira revelação, mas não significa tão pouco, quer dizer que elas não estejam de acordo com o que está acontecendo, com o planejamento do Cristo, porque, volto ao que eu falei há pouco, estarei convosco até o final dos tempos. Bem-aventurado seja cada um de vós que vos considerais empreender as vossas aptidões na condição de trabalhadores da última hora. Um tema também contido nessa obra em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, busquemos sempre mais conhecimentos para os nossos espíritos mortais, porque só nos serão benéficos para o futuro, desde que saibamos os aproveitarmos e os distribuirmos de uma forma mais assertiva ao meio. A concordância do pensamento com a realidade chamamos verdade. O que é verdade hoje era impossível de ser concretizado no passado, e o que há de ser no futuro tampouco pode ser por nós divisado no campo da ciência, da tecnologia. Sempre lembremos disso, não nos esqueçamos, somos eternos alunos do universo, então sempre teremos novos aprendizados até que adquiramos a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só Deus o Pai é fonte criadora a obter. E no sentido simbólico, como bem o irmão Jorge também disse aqui no capítulo 81 sobre essa candeia viva, de fonte viva, o que pode mais aqui Allan Kardec nos trazer na parte simbólica dessa temática desse capítulo 24? A palavra símbolo presta-se a muitas significações, não tenhamos dúvida disso. Confundimos-la com a metáfora, a alegoria, a parábola, o apólogo, etc. Há até em matéria filosófica, denominada simbólica, que estuda a gênese e o desenvolvimento, a vida, a morte e a ressurreição do símbolo. Também podemos pensar do significado que certas palavras tiveram no passado, no presente tem outras mais que foram acercando-se dela, e outras mais no futuro virão para a sua expansão de compreensão por cada um de nós. Em se tratando dos ensinamentos de Jesus, precisamos extrair a essência daquilo que ele deixou velado, ou seja, a simbologia de uma linguagem, a simbologia, a palavra, aquilo que ficou implícito e que está até hoje nessas parábolas. Quantas vezes, ao assistirmos, por exemplo, no YouTube, palestrantes renomados, Arthur Valadares, Haroldo Dutra, Dias de Valdo Pereira Franco, cada um que
traz o seu entendimento dentro de uma palavra vai falar de uma forma diferente, vai ter um outro campo de visão, e todos somos-se, multiplicam-se dentro do nosso campo de entendimento, para que assim mais ajamos em prol dos nossos semelhantes. É isso que faz com que entendamos essa simbologia. É um símbolo, é algo que traz, muitas vezes alegórico, mas que pode fazer com que nós, naquele momento, despertemos para uma visão que nós não tínhamos até aquele momento de compreensão que nós tínhamos de uma ou mais palavras, frases, parágrafos, textos, enfim. A educação é um processo limpo, realizado através do diálogo, da conversação, de entendermos como seres reencarnantes. Pelo diálogo, as gerações mais experimentadas transmitem às mais jovens a riqueza de seus conhecimentos e vivências. Imaginemos esses que estão vindo de fora. Já falei aqui, mas relemos. E sempre convido-os para a leitura do estudo, porque eu adoro essa quadrilogia. 4 livros. Do Espírito Emmanuel Filomeno de Miranda, com as mãos de Valdo Pereira Franco, que retornou ao espiritual no ano passado, com seus 98 anos de idade. Lá ele vai dizer, nos afirmarmos, que inclusive tem um YouTube de Valdo Fernando, que já teve com eles, no campo reencarnatório, esses irmãos que estão vindo lá de Alçone, da constelação das Pleiades, planeta, sistema quádruplo de planeta, de estágios evolutivos mais avançados que o nosso. Aqui estão glorificando-se desde 1970, desde a década de 70, para que aqui, na condição de professores, como já têm passado por desafios e experiências como nós estamos passando agora, nós possamos, na condição de alunos, aprendermos e desenvolvermos e colocarmos em prática como assim eles fizeram. Assim eles ascenderam em outras moradas da casa do Pai, e aos que não almejamos que também nós o façamos por esse intercâmbio entre seres e entre conhecimentos que cada um de nós irmos desenvolver a cada oportunidade reencarnatória. Cristo é o grande educador da humanidade, não temos dúvida disso. Para educar o povo, recorreu à pedagogia da época. Para elaborar assim, pérolas gráficas e alegorias. E esses números que eu falei há pouco vieram nos instruir nessa atual humanidade. Outros mais virão daqui a algumas décadas, séculos. É natural. A cada momento evolutivo do nosso ordem, Deus, a fonte criadora, permite que novos irmãos espirituais mais experimentados nas duas asas do intelecto e da moral aqui aportem-se no campo reencarnatório, e assim nós seguimos de uma forma mais ampla para o nosso próprio benefício. Parábola é um relato que possui sentido próprio, destinado, porém, a sugerir, além desse sentido imediato, uma lição moral. Aquilo que traz benefício para si mesmo e para as pessoas, como é o que nós estamos entendendo até o prezado muito, irmãos e irmãs. As parábolas evangélicas contadas por Jesus são imagens tomadas das realidades terrestres para serem sinais das realidades reveladas por Deus. Aqui faço uma pausa. Aqui temos trabalhadores que ainda não é desejo que um dia sejam de casas espíritas no campo mediúnico, e quando estamos conversando no diálogo fraterno com irmãos que estão no mundo espiritual, muitos deles nos afirmam que se arrependem consciencialmente do que deixaram de fazer, que cometiam os fazer, que tinham condições para tudo mais, foram postergando, e um dia vinham apagar as luzes do campo reencarnatório, e aí vem a nossa consciência. Ninguém aponta o dedo para a causa do mundo espiritual, apenas nós mesmos veremos naquele vídeo de todo o campo último reencarnatório, findado o que deveria não ser concretizado na programação reencarnatória que nós contratualmente, consciencialmente assinamos antes de voltar para o atual corpo físico. Então é importante que tenhamos essa certeza dessas realidades terrestres, que são também uma consequência das realidades espirituais em cada oportunidade reencarnatória. Elas precisam de uma explicação sempre mais profunda, mas às vezes nós não temos capacidade para essa compreensão. O conhecimento esotérico e o conhecimento exotérico, uma com X e outra com S, estão implícitos nas palavras, e outras mais coisas não estão implícitas, que ainda nos
desafiamos para entender mais, principalmente em colocar em prática, que é o mais difícil. Quantas pessoas inteligentes existem no nosso orbe, reencarnadas atualmente nesses pouco mais de 8 bilhões, mas que pouco fazem para benefício da humanidade no campo da moral, da caridade e da fraternidade. Mistério. Vamos fazer uma pequena definição, mas mais rápidas que nós podemos encontrar nos meios, nas redes sociais, nos sites. Evoca a ideia de uma coisa secreta que está oculta. É dogma religioso cuja compreensão está acima da razão humana muitas vezes. Ensinamento dado à parte aos iniciados em uma doutrina ou uma religião. Agora estamos falando sobre os mistérios do reino de Deus, do reino do Pai, que nós ainda enarquiscar ao longo das próximas encarnações, com certeza absoluta, aprenderemos muito mais sobre esses mistérios. Reino dos céus é uma realidade misteriosa que só Jesus pode dar a conhecer, e já os deu, no meio dos seus discípulos. Jesus revela o reino dos céus às crianças, aos humildes e aos pobres de espírito. E também Jesus revela algo que transcenda a nossa humanidade, convidando seres mais evoluídos para que acordarem no nosso órgão, no nosso sistema solar, como eu li a sugestão aqui da quadrilogia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, intitulada Transição Planetária. Nega o porém aos prudentes, muitas vezes aos arrogantes, aos vaidosos, orgulhosos, porque isso poderia para perder só a reencarnação daquele ser de uma comunidade, de uma população. Então é importantíssimo sempre essa prudência nessas revelações, nesses mistérios, mas que ainda por muito tempo eles existirão, porque muito gradativamente estamos caminhando moral e intelectualmente em nossa humanidade. Não é um lugar circunscrito no reino dos céus, jamais. Não tem como ser reino dos céus, é sermos felizes e proporcionarmos a felicidade ao nosso semelhante, principalmente os mais necessitados, independentemente de suas necessidades. Nem o governo, nem o Estado, não. É a consciência de que cada um tem pela obediência às leis naturais, escritas por Deus em nossa consciência, em nossos espíritos imortais. É o que estamos divisando até o prezado momento. Jesus falava esotericamente de modo obscuro, somente com relação aos aspectos mais abstratos de sua doutrina, dessa segunda revelação. Quanto à caridade, falava claramente, principalmente executava-as em abundância para todos, as compreendê-las e também as colocava em prática. Com os apóstolos, mais aptos a compreender o alcance de sua doutrina, falava mais abertamente. E mesmo com estes, não disse tudo, mas disse que rogaria um dia ao Pai que aqui materializasse o Consolador prometido, e assim não foi. Como disse lá no começo, a 18 de abril de 1857, com a codificação kardeciana. Mistério é um instrumento valoroso para as religiões, sim, pois seus propagadores não podem fornecer uma luz mais intensa do que aquela que os seus adeptos possam absorver. O Espiritismo vem hoje lançar luz com critério, sempre com critério, com equidade, sobre uma multidão de pontos que encontravam-se obscuros e até hoje são encontrados por muitos que estão vinculados, seja a outras opções religiosas, ou até mesmo que nem as esteja vinculado, mas que precisam evoluir como nós. Transmite sucessivamente e gradualmente as diversas partes conhecidas da sua doutrina de luz, de liberdade. Eis que ele é o caminho, a verdade e a vida para a eternidade. Já estamos partindo para o fim desse nosso bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs. E eu sempre gosto, junto com a codificação kardeciana, trazer pontos das obras complementares, seja por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco. E é uma obra que eu sempre gosto de trazer em várias temáticas, a qual eu abordo nas casas espíritas, principalmente essa, intitulada Jesus no Lar, por meio do querido médico Francisco Cândido Xavier e por meio do auxílio do Espírito Meio Lúcio, onde no seu capítulo 17, no título A Exaltação à Cortesia, vejamos o que ele tem a nos dizer, que
vem ao encontro desse capítulo 24, vem nos convidar a sermos bem-aventurados. Quando soubermos tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com o espírito de serviço, de sermos úteis e de entendimento, de compreensão, dando a cada um dentro de suas capacidades intelectuais e morais, de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixemos sinais sempre de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde quer que nós prosemos, ou quem é isso, afirma-nos e convida-nos e sugestiona-nos nesse momento, está fora até o momento desse entendimento que estamos tendo com a ajuda dos amigos espirituais, queridos irmãos e irmãs. Não, muito pelo contrário, com certeza vem ao encontro. Parece aquele irmã também, que uma de suas reencarnações foi uma feira, semelhante a Joana de Ângeles, era na condição de Joana de Chantal, lá na França, no país que foi sim codificado a doutrina dos espíritos e que nós conhecemos no século XX por irmã Sheila, que trabalhou com Chico Xavier, trabalhou também com o médico alemão Adolf Fritz, continua trabalhando no mundo espiritual. Ela tem uma frase que nos convida também a uma reflexão importante dentro da cruz que cada um de nós tenhamos que carregar nessa atual encarnação. Ela vem dizendo que a subida se fizer mais difícil, façamos uma pausa, adentremos os santuários silenciosos no que da prece, que a prece é a conversa sincera, íntima com o nosso Pai maior, fonte criadora, e sentiremos a presença amiga daqueles que nos amam sempre e também venham a nos guiar, quem os nossos mentores individuais. Temos também uma frase em uma obra que foi ali publicada após o meu nascimento em 1982, atribuída muitas vezes a Chico Xavier, mas não entendia a autoria de James R. Sherman. Muitos de nós aqui já conhecemos, que vai dizer embora ninguém possa voltar atrás, não no passado e fazer um novo começo. Prestemos atenção, pós-vírgula. Qualquer um de nós podemos agora, no já, fazer um novo começo, um novo fim para nós mesmos e para a nossa querida humanidade, porque a felicidade de um ser que quer evoluir é proporcionar também felicidade, amenizar as dores dos mais necessitados. E olha de Pietro, de Bernardone também, que sempre contribui conosco, a qual nós conhecemos como Francisco de Assis, desde o século XI, em um dos trechos da sua oração que tanto nós reverberamos em nossos espíritos imortais, ele vem convidar-nos, sugestionar-nos a sermos um instrumento da paz no mundo, porque o mundo precisa de paz, de caridade, de compreensão. Assim concluímos, queridos irmãos e irmãs, que todos nós podemos ser as arautas do Senhor, somos os trabalhadores da última hora, estudemos os princípios fundamentais da doutrina libertadora e penetremos no âmbito do psiquismo humano. Tal impedimento auxiliar-nos a eficazmente no sentido de transmitirmos o conhecimento espiritual que vamos adquirindo de acordo com a capacidade e entendimento daqueles que nos ouvem. Foi o que foi dito nessa aula, foi o que foi dito no capítulo 81 da Candeia Viva do livro Fonte Viva que o irmão Jorge leu para nós, e que independência que nós devemos levar para os nossos lares e para o mundo deste ano, para que melhoremos a cada dia que passa. Eis o convite a esta conclusão, e sim, deixe-nos também esse aspecto, para que melhoremos a cada dia que passa. Falamos sobre ele, o conhecimento, a expansão de consciência, instruirmos a cada dia que passa nos melhores momentos, ainda que não tenhamos tempo para isso. Busquemos ou obter autoconhecimento, reconhecermos como ser muito aquém de uma evolução moral e intelectual, enxergando os erros do passado, trabalhando-nos no presente nessa atual encarnação e divisando no futuro nas próximas vestimentas corporais, não ter que repetir esses ensinamentos existenciais que competia e compete cada um de nós, ou se concretizarmos de forma assertiva nesta atual encarnação. É um dos pontos que mais eu destaco dessa importância do autoconhecimento. Disse Sócrates: conhece-te a ti mesmo, e a prática bem da caridade, bem da fraternidade. Assim, agradeço a presença dos queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam aqui. Desejo-vos na sequência que tenham um ótimo atendimento, nos passes, nos atendimentos específicos, que recebamos da melhor forma possível, porque o Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina possa nos ofertar ao longo desse ano. E sim, fica sempre esse convite para que cada temática que aqui as absorvamos, saímos da porta para fora da certeza
ter a compreensão do que ela cogita, sugestiona para que melhore a cada dia que passa, para que nós melhoremos a cada dia que passa. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de semana, porque ainda estamos na terça-feira à tarde, e uma ótima reencarnação a cada um de nós, nesse convite para que expandemos a luz, a candeia sempre acima do alto. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo retorno a cada um de nós.